Iniciando a matéria Direito nas Organizações, unidade 1, Direito Tributário. Conceito de direito tributário. O direito tributário é um ramo do direito público que estuda as relações entre o fisco e o contribuinte. Ensina Machado. Dito isto, é possível conceituar o direito tributário como ramo do direito que se ocupa das relações entre o fisco e as pessoas sujeitas a imposições tributárias de qualquer espécie. Outro conceito bastante elucidativo é mencionado por Costa. Desse modo, podemos definir o conceito de direito tributário como o conjunto de normas jurídicas que disciplinam a instituição, a arrecadação e a fiscalização de tributos. Ou seja, vai instituir tributos, vai arrecadar tributos e vai fiscalizar os tributos. Tópico 2. Princípios constitucionais tributários. A Constituição Federal disciplina o sistema tributário nacional de modo bastante minucioso. Alguns autores chamam esses dispositivos, que é o STN, Sistema Tributário Nacional, no título 6º, capítulo 1, chamam esses dispositivos de Carta Magna de Estatuto do Contribuinte. É a Carta Magna do Estatuto do Contribuinte. Neste capítulo existe um conjunto de princípios que devem ser respeitados no momento de criação de uma norma para a cobrança dos tributos. Os princípios constitucionais são verdadeiras limitações ao poder de tributar dos entes federados, ou seja, o que são os princípios constitucionais? São limitações ao poder de tributar dos entes federados. Segundo Costa, podemos dizer que os princípios jurídicos são normas de maior hierarquia, autênticas sobre normas que orientam a interpretação e a aplicação das demais, sinalizando seu alcance e sentido, ou seja, os princípios jurídicos são normas de maior hierarquia sobre outras normas e vai orientar a interpretação e a aplicação das demais normas da competência, sinalizando o alcance da norma e o sentido daquela norma. Efetivamente, os princípios constituem normas a cuja plasticidade deve moldar-se toda a interpretação e aplicação efetuadas no campo do direito, ou seja, o princípio vai se constituir em normas cuja plasticidade ou alcance vai se moldar em toda a interpretação e a aplicação do campo do direito. Ao se referir aos princípios jurídicos da tributação, Machado, 2009, discorre referente aos princípios jurídicos da tributação que, ao estudarmos os princípios jurídicos da tributação, não utilizamos a distinção entre regras e princípios, muito adotado na teoria geral do direito, ou seja, quando a gente estuda os princípios jurídicos da tributação, nós não distinguimos as regras e os princípios, como é distinguido na teoria geral do direito, formulada pelo critério da estrutura da norma. Adotamos a distinção baseada pelo critério da generalidade. Assim, utilizamos a palavra princípio para designar também as normas dotadas de grande generalidade, embora tenham a estrutura própria das regras. Nós as qualificamos como princípios simplesmente pelo critério da maior generalidade. Por isso mesmo, porque adotamos de estrutura própria a regra jurídica. Tais princípios não podem ser relativizados. Ou seja, nós adotamos a estrutura própria da regra jurídica, que os princípios não podem ser relativizados. Outra manifestação que merece destaque por ser bastante elucidativa é a de Mello, 2004. A Constituição Federal estabelece um sistema escalonado de normas, ou seja, de escalão de normas, representado
por uma autêntica pirâmide jurídica, que visualizada de baixo para cima compreende um patamar inicial, o seu próprio alicerce, denominados princípios. Visualizada de baixo para cima, a pirâmide de baixo para cima tem o seu patamar inicial, o seu próprio alicerce, que são denominados os princípios, tendo sido pontificado que o sistema jurídico, ao contrário de ser caótico e desordenado, tem profunda harmonia interna. Esta se estabelece mediante uma hierarquia, segundo a qual algumas normas descansam em outras, as quais, por sua vez, repousam em princípios. De seu lado, se assentam em outros princípios mais importantes dessa hierarquia. Dessa hierarquia decorrem os princípios maiores, fixam as diretrizes gerais do sistema e subordinam aos princípios menores. Estes subordinam certas regras que, a sua vez, submetem outras. Importante ponderar que, ainda que princípio é por definição mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a intelecção das diferentes partes componentes de um todo unitário, que tem por nome sistema jurídico positivo. A seguir, apresentamos os princípios que devem ser respeitados pelo legislador para criar uma norma tributária. Antes de apresentá-los, é importante ressaltar que o cumprimento de qualquer dos princípios constitucionais tributários tornará inconstitucional a norma que instituir a obrigação tributária. Ou seja, qualquer descumprimento dos princípios vai tornar a norma inconstitucional. Que norma é essa? A norma que institui a obrigação tributária. Vamos começar pelo princípio da legalidade. O artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal apresenta o princípio da legalidade do seguinte modo: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. A pergunta que se impõe é: o que é lei? Lei é um ato normativo que emana do poder legislativo. Com este conceito, fica claro que somente os atos do legislativo podem criar obrigações, afastando, portanto, toda e qualquer possibilidade de decretos, regulamentos, circulares, instruções normativas, entre outros atos do executivo de criar obrigações, o que nem poderia ser diferente em face do dispositivo constitucional. A dúvida que poderia existir com relação a atos do executivo de criar obrigações seria a medida provisória, MP, prevista no artigo 62 da Constituição Federal, que é de, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Da leitura do referido dispositivo constitucional, verifica-se que esse ato normativo do Executivo tem força de lei, sendo seu regime jurídico de ato legislativo. Sabe-se que não interessa o nome das coisas, mas sim o regime jurídico ao qual essas coisas se subordinam, ou seja, vai estar subordinado, o legislativo vai estar subordinado ao regime jurídico do ato legislativo. Logo, para este estudo deve-se entender o princípio da legalidade do seguinte modo. Para esse estudo, o princípio da legalidade atua do seguinte modo:
ninguém é obrigado a fazer alguma coisa senão em virtude de lei, que é ato normativo que emana do Poder Legislativo, ou medida provisória que, apesar de ser ato executivo, tem força de lei, nos termos da Constituição Federal. Olha que interessante. Ninguém é obrigado a fazer coisa alguma senão em virtude de lei, que é ato normativo que emana do Poder Legislativo, ou por medida provisória que, apesar de ser ato do Poder Executivo, tem força de lei nos termos da Constituição Federal. Com referência ao fato de a lei ser o único ato normativo capaz de criar obrigação, com referência ao fato de a lei ser o único ato normativo capaz de criar obrigação, são esclarecedoras as palavras de Machado. Sendo a lei a manifestação legítima da vontade do povo por seus representantes nos parlamentos, entende-se que o ser instituído em lei significa ser o tributo consentido. O povo consente que o Estado invada seu patrimônio para dele retirar os meios indispensáveis à satisfação das necessidades coletivas. Mas não é só isso. Mesmo não sendo a lei, em certos casos, uma expressão desse consentimento popular, presta-se o princípio da legalidade para garantir a segurança nas relações do particular contribuinte com o Estado, fisco, as quais devem ser inteiramente disciplinadas em lei que obriga tanto o sujeito passivo como o sujeito ativo da relação obrigacional tributária. Iremos falar agora do princípio da estrita legalidade. A Constituição Federal consagra ao direito brasileiro o princípio da reserva legal. Ou seja, em matéria tributária, somente podem ser criadas obrigações por lei. Ou seja, o princípio da reserva legal, que a Constituição Federal consagra no direito brasileiro, em matéria tributária, referente à matéria tributária, só podem ser criadas obrigações por lei, como verifica-se da leitura do artigo 150, inciso 1º. Artigo 150, inciso 1º. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1º, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. É bastante elucidativa a adição de Carrasa. Portanto, o princípio da legalidade no direito tributário não exige apenas a atuação do fisco rime com uma lei. Não exige apenas a atuação do fisco rime com uma lei material, simples preeminência da lei. Mais do que isso, determina que cada ato concreto do fisco que importe na exigência de tributo seja rigorosamente autorizado por uma lei. É o que convencionou chamar de reserva absoluta de lei formal. Alberto Xavier, reserva absoluta de lei formal. Ou da estrita legalidade, Geraldo Ataliba. Inciso 2.3. Princípio da lei complementar. A lei complementar deverá ser utilizada como instrumento normativo todas as vezes que a Constituição assim determinar. Por exemplo, menciona-se o artigo 146 do referido diploma legal. Se a Constituição não reservar a matéria para a lei complementar, então o assunto poderá ser disciplinado por lei ordinária, ou seja, se não tiver a lei complementar, o assunto poderá ser disciplinado por lei ordinária. Frequentemente, no texto constitucional, o constituinte, ao referir-se à lei ordinária, trata-se como lei. Observação:
As leis ordinárias são aprovadas por maioria simples dos votos e as leis complementares por maioria absoluta. Da leitura dos dispositivos a seguir mencionados, vemos que a matéria tributária foi reservada pelo Constituinte. Pelo Constituinte. Na maioria das vezes, a lei complementar, se não, vejamos, artigo 146. Cabe à lei complementar, inciso 1º, dispor sobre conflitos de competência entre matéria tributária, entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Ou seja, a matéria tributária vai ter uma competência, ou seja, um determinado tributo deverá pertencer à União, aos estados, ao Distrito Federal ou aos municípios. E a lei complementar vai dispor sobre esse conflito de competência. Cabe também à lei complementar regular as limitações constitucionais do poder de tributar. Ou seja, a lei complementar vai regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, vai regular as limitações do poder de tributar. Além disso, a lei complementar também vai estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a lei complementar vai estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição de tributos de sua espécie. Definição de tributos de sua espécie, bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuinte. Ou seja, a lei complementar vai estabelecer normas gerais da matéria da legislação tributária referente à definição de tributos de suas espécies, bem como a relação desses tributos aos impostos discriminados nesta Constituição e dos respectivos fatos geradores desses tributos, as bases de cálculos e contribuintes. Vai definir também normas gerais para as bases de cálculos e contribuintes. Além disso, vai estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, lei complementar referente à obrigação, ao lançamento, ao crédito e à prescrição e à decadência tributária. Ou seja, vai estabelecer normas gerais referentes à obrigação, ao lançamento, ao crédito, à prescrição e à decadência tributários, a lei complementar. Além disso, a lei complementar vai estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária e referente ao adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. Ou seja, regras gerais do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. Além disso, a lei complementar vai estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária referente à definição de tratamento diferenciado e favorecido para a definição de tratamento diferenciado e favorecido para microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto, previsto no artigo 156, inciso 2 das contribuições, prevista no artigo 195, inciso 1º, 12, 13 e da contribuição no que se refere ao artigo 239. Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso 3d, que é referente à definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso de impostos, também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, observado que incluído pela Emenda Constitucional número 42.
Temos no inciso primeiro que referente à instituição desse regime único de arrecadações dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, temos que será opcional para o contribuinte, ou seja, para o beneficiário para o tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte. Será opcional esse regime único de arrecadação. Inciso 2. Poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado. Ou seja, cada Estado pode estabelecer condições diferenciadas aos beneficiários. Inciso 3. O recolhimento será unificado e centralizado, e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, ou seja, a distribuição da parcela aos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento. Inciso 4, ainda falando sobre um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União e dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para as empresas de pequeno porte e para microempresas. Temos que a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados. Olha, a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhados pelos entes federados. Adotado Cadastro Nacional Único de Contribuintes. Artigo 146-A. O artigo 146-A diz que a lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência da União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. Temos que, do nascimento da obrigação tributária, ocorre o fato gerador, passando pela constituição do crédito tributária, que se dá pelo lançamento. Ou seja, temos a obrigação tributária, após temos o fato gerador, após temos o crédito tributário, que se dá pelo lançamento, o qual determina o sujeito passivo, quem vai sofrer a ação, à base de um cálculo, alíquota, o pagamento, entre outros elementos. Vemos que somente a alíquota do tributo pode ser disciplinada por lei ordinária. Olha, somente a alíquota do tributo pode ser disciplinada por lei ordinária, sendo imprescindível, seja indispensável a lei complementar para criar tributos. Se perguntarem, a alíquota do tributo pode ser disciplinada por lei ordinária, tá certo. Se perguntarem, a base de cálculo pode ser disciplinada por lei ordinária, está errado. É tudo por lei complementar, somente a alíquota é por lei ordinária. Ao discorrer sobre a função da lei complementar, Martins conclui que quanto mais penso sobre a matéria, mais entendo que a lei complementar não é possível veicular qualquer tributo novo criado pela Constituição. Vai se entender que, sem a lei complementar, não é possível veicular qualquer tributo novo criado pela Constituição. Ou seja, serve para veicular tributo novo. Veicular é a mesma coisa que linkar, relacionar um tributo novo.